Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje vou comentar alguns, são infinitos, inúmeros princípios ativos que eu gosto mais, que a gente usa mais na prática clínica, no dia a dia de consultório e para que eles servem, Isso ajuda bastante a vocês quando forem procurar um produto, um sérum, entender se ele encaixa realmente para o seu tipo de pele, para a sua necessidade ou se não, ou se muitas vezes você já utilizou um princípio, não viu tanto resultado, não gostou tanto, você vai para outro princípio ativo que tem a mesma finalidade. Então é mais para a gente deixar essas dicas e orientações para vocês. Bom, claro que é sempre imprescindível a avaliação médica com o médico dermatologista para que a gente consiga definir com mais assertividade, mais precisão a rotininha de skincare indicada para o seu tipo de pele, para as necessidades da sua pele, respeitando eventuais limitações e peculiaridades da sua pele. Porém, esses princípios ativos a gente encontra aí na maioria dos sérums, nos produtos que a gente vê na farmácia, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Então são produtos realmente, princípios ativos, na verdade, super fáceis. Hoje, a gama de marcas que a gente tem de concorrentes aí na farmácia de produtos de skincare é imensa, então o mesmo princípio ativo a gente vê aí em 20, 30 marcas diferentes e tá tudo bem, essa é a concorrência ali natural mesmo. Sempre vocês têm que se atentar à concentração do princípio ativo, se é uma concentração que tá na média ali dos outros, se tá muito alta, se tá muito baixa. A associação de princípios ativos, muitas vezes isso agiliza, facilita e potencializa alguns resultados. Então, ao invés da gente ter um único ácido clareador, a gente ter uma associação com vários ácidos clareadores. Então, tudo isso realmente a gente tem que ficar atento. Eu não vou falar numa ordem de importância, mas nos que vão vindo aqui à cabeça, realmente eu gosto mais. Acho que primeiro de todos é a niacinamida, é um dos que eu mais gosto. A niacinamida tem uma ação anti-inflamatória, calmante para nossa pele, uma ação clareadora, uma ação antioxidante, controle de oleosidade, de espinha, de cravo. A gente consegue prescrever para quase todo tipo de pele, para todos vocês, e a gente tem um benefício com essa utilização. Um princípio ativo que eu gosto bastante. Outro que eu gosto bastante, o ácido salicílico para os tratamentos de oleosidade excessiva, de acne. É um componente que vai estar na maioria das receitas que vocês forem achar por aí. Seja num sabonete com ácido salicílico, no gel de limpeza, seja no sérum, mas realmente é um componente importantíssimo nesse controle de sebo excessivo. E também tem essa açãozinha ali anti-inflamatória, a gente usa bastante em foliculites também, algumas foliculites de couro cabeludo, de outras regiões do corpo. Então, princípio ativo super bacana. Eu gosto bastante do ácido azelaico. Aí sim, esse é um ácido que a gente encontra pronto na farmácia, geralmente sozinho, sem nenhuma associação, em forma de gel ou pomada ou creme. E é um produto fantástico, até gestante pode usar, então ele tem uma função clareadora, a gente consegue uniformizar o tom, clarear aquelas manchinhas de acne, de espinhas, e ao mesmo tempo a gente consegue ter uma ação de controle de oleosidade. A gente usa até para pacientes com um quadro de acne leve, claro, quadro muito severo, o ácido azelaico não vai ter esse poder tão intenso, mas para um quadro leve é fantástico, a gente começa a ver uma resposta muito rápida, sempre lembrando que o ácido azelaico, na maioria dos casos, para a gente ter uma resposta bacana, utilizar 2 vezes ao dia. Outro ácido fantástico, o ácido hialurônico, acho que para hidratação profunda da pele, correção de rugas profundas, linhas de expressão, ele é o cara, também muito tolerado ali pela maioria dos tipos de pele, maioria dos pacientes, desde que a gente tenha uma rotininha de skincare bem ajustadinha, bem assertiva, mas é um produto fantástico. De todos os sérums que a gente tem, dos outros princípios ativos, ele é um dos que a gente consegue notar na hora praticamente, ali, poucos minutos, poucas horas, uma melhora significativa. Então, muitos pacientes até veem, alguma coisa, eu vou ter um casamento, uma formatura, o que eu passo no rosto hoje para estar com a pele boa de noite? Ácido hialurônico, A gente tem, eu gosto bastante da linha da La Roche de ácido hialurônico, o Hialo B5, produto que realmente você aplica de manhã, na hora do almoço, final do dia a gente já vê a pele um pouco mais firminha, um pouco realmente mais preenchida, mais hidratada. Produto fantástico. Outro produto que eu gosto bastante, princípio ativo que eu gosto bastante, ácido glicólico. A gente usa ali desde pacientes que têm um controle de espinha, de oleosidade, que a gente quer fazer esse controle, também para renovação celular, para pele mais madura, para estímulo de colágeno. Então, produto fantástico. Fora isso, algumas associações que a gente tem dele geralmente com ácido cógico, ácido lático, alfarbutin e outros clareadores ali fantásticos na nossa rotina. Outro componente importantíssimo que eu gosto bastante, outro princípio ativo, é a vitamina C. Hoje em dia a gente tem várias reformulações e apresentações da vitamina C para que a gente consiga utilizar para praticamente todos os pacientes, mesmo os de pele oleosa e acneica. Antigamente a gente tinha algumas vitaminas C que poderiam ser mais comedogênicas, induzir o quadro de acne, de espinha em alguns pacientes, e hoje isso cada dia está acontecendo menos, Os produtos estão passando por reformulações, estão ficando mais fluidos, mais estáveis,
sendo associados a outros componentes que realmente promover essa ação antioxidante, anti-inflamatória, até de hidratação que a vitamina C tem. Então, um produto também fantástico, a gente consegue utilizar em pacientes de melasma também para clarear manchas, assim, produto bem versátil com multifunções, super recomendo. E esses são os principais princípios ativos que eu mais gosto no dia a dia. Claro que hoje em dia as marcas, né, os laboratórios, Vichy, Principia, La Roche, Mantecorp, SkinCeuticals, Neostrata, Neutrogena, eles têm as suas próprias patentes, né? Então a gente tem alguns produtos, alguns princípios ativos que são deles e a gente não encontra nos outros produtos, é só naquele frasquinho, naquele sérum, mas que vão estar trazendo ações semelhantes a essas que a gente conversou. Então a gente vai ter um produto, por exemplo, no Bela B3, que é um produto da La Roche, que eu gosto bastante, um clareador. Eles têm o Melazil, é uma patente deles que é um clareador, então ele vai ter uma ação ali similar aos outros clareadores que a gente tem de rotina, mas a gente sempre orienta isso, que muitas vezes a gente tem que pesquisar, entender um pouquinho o que é aquele produto. A gente fala, nossa, mas eu nunca vi ele em nenhum outro frasco, ou da princípio eu não tenho, ou eles têm outro. Então isso vai ter algumas marcas dessas sem as suas peculiaridades. É mais para realmente ter uma proteção ali, ter um diferencial, uma formulação própria que ninguém vai copiar, ninguém vai tentar fazer igual. Mas, via de regra, todos os sérums, né, e produtos que têm a fórmula amostra, tipo da Princípio, da Simple Organic, são produtos bem fiéis, né? A gente realmente encontra o resultado esperado para aquela concentração, daquele sérum, daquele conjunto de princípios ativos que está ali. Então, realmente algo que facilitou bastante a gente conseguir utilizar, muitas vezes sem uma indicação formal, esses produtos. E, enfim, temos vários outros princípios ativos aí fantásticos, tudo vai depender da sua necessidade, principalmente da refratariedade, do que você já usou e não deu certo. A gente vai sempre subindo de nível, associando vários outros princípios e a gente parte muitas vezes para manipulação. Eu gosto bastante de a gente realmente fazer uma receita personalizada com a concentração específica daquele componente, daquele princípio para a sua pele. Então a gente consegue também ter essa flexibilidade através da manipulação. Então a gente pega vários princípios que nenhum produto pronto tem e a gente associa e coloca todos numa mesma fórmula, numa mesma receita. A gente consegue resultados ainda melhores também em alguns casos. E eu quero saber de vocês qual princípio ou quais princípios ativos vocês mais gostam, vocês não vivem sem, ou que realmente está naquele sérum ali que você já usa há bastante tempo. Compartilhem aqui com a gente quais são os seus favoritos. E não se esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.